Tudo jóia, pessoal? Pamela Machado, designer, empreendedora e multiplicadora criativa do projeto Criativos e Além. Esse é o segundo vídeo oficial que vem falar um pouco mais dessa tal de criatividade do projeto Criativos e Além, que é um laboratório para desenvolver o pensamento criativo e falar um pouquinho de outras habilidades que vêm acopladas nessa jornada de libertação criativa. Eu deixei, no vídeo anterior, eu comentei um pouquinho sobre como algumas mudanças estão acontecendo de forma muito rápida no nosso dia a dia, na forma que a gente vê o mercado hoje. E eu deixei uma reflexão, na verdade eu deixei uma provocação mesmo, para que a gente pudesse parar um pouquinho, olhar para esse cenário, que para uns é crise, para outros é um momento de oportunidades, é um momento de se tornar empreendedor, para que a gente olhasse um pouco para tudo que está ao nosso redor e visse para esse cenário de tecnologias cada vez mais avançadas, cada vez mais ousadas, para que a gente olhasse para elas e refletíssemos como isso tudo pode estar hoje tornando vulnerável o meu emprego, tornando vulnerável a minha profissão. Então, basicamente, a pergunta era para a gente pensar o quão repetitiva e quão volumosas são as nossas tarefas do dia a dia e quantas vezes a gente se depara com soluções, com coisas novas, né? Para que a gente pudesse parametrizar o quanto que a gente poderia ser substituído por uma máquina ou por um software, né? Para otimizar a nossa tarefa hoje. O que eu quero dizer com isso? Para algumas pessoas, ainda quando a gente fala de inteligência artificial, no caso softwares, máquinas de processo de automação, algumas pessoas ainda acham que isso é algo meio futurista, que isso vai demorar para vir para o Brasil. Alguma coisa sim vai demorar a vir para o Brasil, porém, é real, é fato que entre o que há de novo no mundo, comparado ao Brasil, existe um delay de informação, existe um delay de tendências, existe um delay de tecnologias para vir para o Brasil. Porém, a gente tem duas opções diante disso. Uma é ficar choramingando e ficar reclamando que tudo demora para vir para cá, o Brasil não é inovador, tudo é diferente, tudo é difícil. E a outra é olhar para esse delay e dizer, vou utilizar isso ao meu favor. Eu vou pegar esse tempo que demora para as coisas chegarem aqui e vou me antecipar, eu vou buscar aprender sobre isso para que quando isso chegar, isso não se torne uma ameaça para mim e eu pegue essa ameaça que vai ser para várias pessoas e transforme isso em oportunidade para alavancar a minha carreira, alavancar a minha empresa e me tornar mais capacitado. Quando eu falo de inteligência artificial, algumas pessoas ainda não pararam para pensar com o devido carinho e atenção sobre isso, porque ainda relacionam a questão de serviço autônomo, serviços de software, né, substituição de trabalhos. As pessoas ainda estão associando, algumas, inteligência artificial a isso aí, ó. You're not programmed for adventure. Get back here before somebody sees you. I'm going to regret this. Oh, perhaps you could help. I'm searching for my counterpart. Have you seen him? Mas, na verdade, quando eu estou querendo me referir sobre inteligência artificial atrapalhando, interferindo e deixando as nossas atividades mais vulneráveis, eu estou me referindo a isso aí. Pode parecer um artigo de jornal bem inofensivo, né? Mas acredite ou não, quem escreveu isso aí, na verdade, o que escreveu este artigo, não foi um jornalista, não foi nem um ser humano, foi um algoritmo, foi um software da startup Narrative Science
que desenvolveu um algoritmo capaz de imitar e substituir para algumas etapas, né, de construção de informações a habilidade da escrita humana. Essas matérias são escritas por uma máquina, ou seja, é inteligência artificial sendo contribuidora de uma coluna no jornal Forbes, na revista Forbes. Desculpe. Para tu ver, a inteligência artificial ela não precisa estar associada a alguns empregos que esses talvez mais suscetíveis a serem substituídos por máquinas, como um operador de telemarketing, né, que a gente hoje vai ligar lá puto da vida para reclamar da nossa internet que não está funcionando e fica aquela máquina te jogando que nem bolinha de ping-pong de um número para outro até tu conseguir falar com o vivente e abrir teu coração e dizer que a tua internet não funciona. Esses trabalhos, eles são mais vulneráveis sim a serem substituídos. Porém, no caso do exemplo do artigo escrito por uma máquina, ele não vai substituir a um jornalista, mas ele vai incomodar o jornalista. É uma situação que vai te deixar desconfortável, vai diminuir o teu campo de trabalho, tu vai ter que te reinventar na tua profissão. É aí que eu estou me referindo. É nesse momento que eu quero pintar um pouquinho na tua cabeça esse cenário meio caótico, meio apocalíptico, na questão de que uma máquina vai poder atrapalhar o teu dia a dia, vai mudar a forma como a gente vê o trabalho hoje. Quando eu falo apocalíptico, eu não estou falando em nenhum evento Skynet do Exterminador do Futuro. I'm back. Eu acredito que não é por aí. Tem algumas pessoas meio extremistas que pensam quanto a isso. Alguns artigos já estão começando a levantar até que ponto a inteligência artificial ela está sendo benéfica, está sendo ou não está sendo benéfica. Alguns estudos até do próprio MIT, que tem um artigo publicado na página deles bem legal, que fala alguns paradoxos, né, da questão da automação nas empresas. O que o artigo fala? Basicamente assim, a gente tem um aumento de produtividade bem acelerado com a questão da automação nas indústrias, nas empresas, né? Porém, ao mesmo tempo que os países ganham produtividade, a curva do emprego, ela não acompanha essa aceleração da automação da produtividade. Os empregos estagnaram. Ou seja, as máquinas que estão dando esse ganho de produtividade, elas estão tirando empregos, estão tirando postos de trabalho humanos. Então, essas pessoas que trabalhavam nesses postos, como não houve uma preparação para isso, essas pessoas têm uma grande dificuldade de se reinserir no mercado de trabalho. E isso acaba gerando um desequilíbrio social, um desequilíbrio econômico, que começa a afetar o dominó do que deveria ser algo positivo, começa a vir efeitos colaterais negativos com essa questão da inteligência artificial. O que eu quero provocar com essa questão, pincelando esse cenário meio apocalíptico, né? Com a inteligência artificial, não é que a gente deve odiar e simplesmente bloquear isso nas nossas vidas. Na verdade, é gerar realmente um sentimento de ameaça. Uma sensação de ameaça, porque quando a gente começa a sentir ameaçado por algo, desperta uma questão de medo, que não é aquele medo de aterrorizar, mas é o medo de te deixar alerta, de te deixar ligado no que está acontecendo, ligar um observador assim que fica mais atento às coisas. Por quê? Quando a gente sente isso, essa ameaça, ela é uma pedrinha que a gente joga naquele lago de estabilidade nas nossas vidas. Falo isso, eu me incluo nisso aí. Para que essa onda, que essa pedrinha que vai ser arremessada aí nesse teu lago de estabilidade, ela não te pega de surpresa, nem a ti nem a mim. Então, a questão que eu quero levantar aqui com isso é olhar com carinho essa questão de tecnologia. Não para que tu ignore ela, mas para que tu comece a olhar ela com uma forma diferente.
E é aí que vai entrar a habilidade da criatividade. Quando a gente começa a trabalhar o pensamento criativo, trabalhar a nossa inteligência criativa, a gente começa com o processo de autoconhecimento. Lá vem o momento autoajuda. Não é nada disso. Por que eu tô falando isso? Quando a gente olha para a criatividade, a gente tem que entender que a criatividade, ela tá completamente conectada com a nossa questão de autoconhecimento. Por quê? Imagina só, toda vez que a gente observa, o nosso olhar de mundo, ele está baseado muito Por que eu falo que a criatividade está totalmente conectada à questão da gente nos autoconhecer? O nosso olhar de mundo, a nossa lente que a gente olha as coisas hoje, ela está muito baseada com a questão dos nossos valores, nossa construção de crenças, nossas crenças culturais, crenças limitantes, que são os bloqueios que a gente vai recebendo ao longo da nossa vida. E para que a gente saiba ter um olhar, que a gente consiga olhar as coisas de forma mais criativa, mas sem preconceitos, né? Conceitos pré-definidos com as coisas, a gente precisa nos conhecer melhor. Para que quando a gente vai observar alguma coisa, a gente quer pensar em algo diferente, conectar coisas diferentes, a gente não tenha o bloqueio das nossas crenças limitantes. A gente tem que saber até onde elas estão nos influenciando na forma de ver as coisas. Quando a gente começa a se conhecer melhor e saber até onde as nossas crenças vão e até onde elas nos bloqueiam de ver as coisas de forma diferente, a gente entra no domínio disso. A gente começa a ter domínio do jogo. Então, eu sei quando eu posso desligar algumas coisas, retirar algumas lentes e acrescentar outras. Então, é fundamental a gente se autoconhecer. Aí que entra a maravilha da gente trabalhar a criatividade como uma porta de entrada para outros hábitos se instalarem de forma mais eficaz e mais fácil. Quando isso acontece, quando a gente trabalha esse pensamento da criatividade, o hábito de trabalhar o olhar criativo, ele acaba se tornando um hábito angular. O que é isso aí? O hábito angular é o hábito geralmente que se instala e automaticamente ele vai te abrindo portas para que outros se instalem. Quem fala sobre isso é um livro muito legal, eu super recomendo, que é esse aqui, O Poder do Hábito, onde esse autor aqui, o Charles Duhigg, fala exatamente sobre isso, de como os hábitos nos afetam, e para que a gente possa reprogramar esses hábitos, a gente tem que conhecer o que faz o hábito acontecer, ou seja, é um processo de autoconhecimento bem profundo, e ele fala sobre esse hábito angular e como ele pode ser benéfico tanto na vida da gente pessoal, como dentro de uma organização, dentro de uma empresa e até dentro de comunidades. Quem quiser, quem tiver com preguiça de ler isso aqui agora, ou não está com tempo de ler esse livro agora, eu tenho no meu blog, lá aqui no meu site, uma resenha que eu falo desse livro aqui, uma resenha dos 3 capítulos, os 3 temas mais centrais do livro. Então vai lá, eu vou deixar o link embaixo aqui do vídeo para quem quiser dar uma conferida, vai lá. Quando eu falo então de trabalhar a criatividade como uma porta de entrada para outros hábitos, quando a gente começa a desenvolver então esse olhar criativo, a gente começa também para uma jornada de autoconhecimento. O que é isso? Não é nada mais, nada menos que a gente desenvolver a nossa inteligência intrapessoal. É a habilidade da gente se conectar com a gente mesmo. Quando a gente faz isso é tão lindo porque a gente começa a entender, além de quais são os nossos bloqueios, quais são os nossos autossabotadores, como que a gente mesmo se sabota. Isso é mais comum do que a gente pode imaginar.
muitas vezes os nossos bloqueios criativos, eles não estão nem associados a coisas que vieram externas, são coisas mais internas, coisas que a gente mesmo se estabeleceu. Alguns medos, algumas frustrações acabam bloqueando esse nosso fluxo criativo. Então, trabalhar essa inteligência intrapessoal, que é o poder de se conectar com a gente mesmo, nós começamos a tomar controle do jogo, né? O que é isso? É saber gerir as nossas emoções, é fazer uma gestão desse turbilhão de sentimentos, esse turbilhão de emoções, e não deixar que elas estejam no controle, mas que nós a controlamos elas. Então, quando a gente começa a trabalhar essa habilidade, a gente começa a se relacionar melhor com o ambiente que a gente trabalha, com as situações que a gente passa no dia a dia, como lidar com as frustrações, como lidar com aquele momento que a gente tem que estar lá negociando para fechar um contrato, para apresentar um projeto, para vender, para vender uma ideia. Então, a gente começa a tomar o controle da nossa própria vida, não é nem das nossas emoções, do nosso trabalho, mas isso vale para a vida, é um benefício que se estende para a vida profissional e para a vida pessoal. Automaticamente, quando a gente começa a se relacionar bem com a gente mesmo, esse benefício se estende para um relacionamento com os outros, com a melhor conexão com os outros, né? Seja com o outro, ou seja com o ambiente que a gente convive, que às vezes pode ser um pouco difícil durante o trabalho, né? Então, o que é isso? É a inteligência interpessoal. A gente desenvolve, olha que coisa linda isso, uma coisa que conecta com a outra. No momento que a gente estabelece um olhar criativo, um hábito de pensamento criativo, outras habilidades vão sendo acopladas com isso e a gente vai tendo um ganho, um benefício tão grande, né? Que a gente começa com a criatividade, com o hábito do olhar criativo, passa pelo nozinho ali da questão do autoconhecimento, e do autoconhecimento a gente automaticamente melhora a nossa inteligência interpessoal, que é a nossa habilidade de nos conectarmos com os outros. Nesse caldeirão todo, a gente vai conhecendo e vai treinando a nossa capacidade de ter empatia pelo próximo. Que é uma palavrinha hoje que ela é tão importante e ela é tão necessária nas relações, que eu não digo nem relações de trabalho, mas é uma questão que a gente tem que ter muito em mente, principalmente quando a gente está trabalhando um projeto. Eu vejo isso na questão em projetos de design, que não adianta tu criar olhando para o problema, tu criar só olhando para o projeto, para os dados, porque senão tu acaba criando um projeto de design, no meu caso, para outro designer. Agora, quando a gente começa a botar a pessoa no foco do problema, né? A gente começa a desenvolver, a gente começa a projetar para ela e a gente trabalha esse processo de empatia no meio do projeto. O que é? É chamar a pessoa para vir junto para o projeto, para pensar junto com o designer e olhar para o problema dela com o olhar dela. E aí entra a questão do autoconhecimento. Por quê? Porque quando eu vou trabalhar a empatia com alguém, ou uma situação, eu preciso desligar as minhas crenças, meus pilares de valor, para me ligar na forma de crença e valores da outra pessoa. De como que as crenças dela fazem a ver aquele problema daquele jeito. Mais chulamente falando, é calçar o sapato daquela pessoa para ver onde é que dói. Então, olha todo o ganho que uma inserção de um hábito maior, que é o hábito angular, ele acaba trazendo uma série de outros benefícios. Então, esse é o poder da gente trabalhar o olhar criativo. E quando a gente trabalha, então, trazendo o nosso cenário de ameaça lá atrás, da inteligência artificial, quando a gente começa a desligar as nossas crenças limitantes e trabalhar um olhar diferente em cima daquela ameaça, o que eu quero te ajudar com isso?
é olhar para aquele problema e ver como que ele pode se tornar uma oportunidade na minha vida. Como que eu posso fazer esse problema virar uma solução de negócio? Eu tenho um case de uma cliente minha aqui do estúdio que eu acho fantástico, que é uma cliente que ela sempre conviveu com um problema de intolerância à lactose e a glúten. E para a grande maioria das pessoas isso ficou, é uma lamentação, pá, que saco, não é difícil de achar comida para eu comer, é difícil de eu sair para comprar alguma coisa, tem que ficar lendo rótulos. O que ela fez? Utilizou de um olhar criativo, parou para pensar e disse: bom, eu tenho dificuldade de comprar coisa por aí para me alimentar. E se eu fizesse os produtos que eu faço para eu consumir, que tenho esse problema de intolerância, e começar a vender isso? E ela começou a fazer, foi lá e fez. Veio aqui, a gente conversou, eu desenvolvi a marca dela e ela tá fazendo delícias por aí, maravilhosas, que não para pessoas que têm problema com glúten, com lactose. Viu? Que lindo que isso é pegar um problema e transformar numa oportunidade. Assim, a que eu trouxe esse cenário de mudanças na inteligência artificial, o que eu gostaria é, pega esse problema e trabalhe ele de forma diferente, através de um olhar disruptivo e vê, com esse olhar, como é que essa ameaça vai se transformar. A ideia não é que a gente odeie tudo que é tecnológico. Não! Se essa coisinha chamada tecnologia vai me ameaçar, então eu vou me preparar para que essa ameaça se torne o meu impulsionador de negócio. Eu vou pegar isso daí, vou olhar para esse bicho e vou dizer, eu vou ganhar dinheiro com esse problema. Eu vou transformar a minha vida com esse problema. É aí que a gente quer trabalhar a criatividade no projeto Criativos e Além. Tanto é que aqui no projeto eu vou trazer a parte do olhar criativo com as ferramentas de desenvolvimento desse olhar criativo através do design, a forma de se pensar, de se trabalhar o problema até chegar numa solução do design. Não é um curso para te formar em ser um designer, mas é para como que tu pode impulsionar e ganhar com a forma de pensar do profissional do design e incorporar isso para tua vida, para tua empresa. Junto comigo vai ter um time de outros profissionais que vão trabalhar outras inteligências. Como eu falei, inteligência intra e interpessoal, vai ter uma coaching aqui comigo trabalhando um coach focado para o olhar criativo. Junto vou trazer pessoas que vão falar sobre técnicas de teatro, porque de nada adianta a gente ter uma baita de uma ideia, ter uma baita de uma sacada e não saber vender ela de forma verdadeira, de forma persuasiva. Então, eu vou trazer aqui pessoas do teatro, pessoas do circo. Nossa, a gente no primeiro momento fala, nossa, mas o que design, o que circo tem a ver com o que eu faço no meu dia a dia, eu não tenho nada. Acredita, isso vai fazer mais sentido do que tu pode imaginar. Esse pensamento todo do porquê que eu trouxe essa miscelânea de papos hoje aqui, nada mais nada menos se resume a uma frase que eu adoro, que é do livro Arte da Guerra, mas eu li esse livro também, mas esse pedacinho que eu vou ler para vocês aqui agora, ele não tá nesse livro, ele tá no livro desse cara aqui, do Arthur Bender, que eu vou falar depois um pouco desse livro, uma outra hora, que esse livro foi um divisor de águas na minha vida. Quando eu comecei a ler, ele praticamente foi um soco no estômago para te dizer, acorda, guria, pra vida. E diz assim, ó, se você conhece o inimigo e a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Agora, se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Tá entendendo do porquê que eu trouxe essa questão da tecnologia e da inteligência artificial para gerar
uma ondinha de turbulência nesse laguinho de pseudo-estabilidade que tu acha que tu tem na tua vida? Pois é, o cenário pode mudar logo logo. E tu tem duas escolhas. Ou tu vai esperar isso acontecer e ele vai te pegar de surpresa, ou tu vai ser o cara que vai estar antenado, cara ou a mina, é uma forma genérica, tá, gente? Que vai se preparar para quando isso acontecer, quando essa pedrinha for arremessada, tu já sabe o que vai acontecer e tu tá preparado para surfar nessa onda de turbulência que vai aparecer por aí. Então, vamos conhecer o que é que está ameaçando hoje, o que pode ameaçar nosso cenário de estabilidade. Vamos começar a se conhecer melhor para que a gente possa juntar essas duas visões e se tornar alguém mais competitivo no mercado, uma empresa mais transformadora e mais capaz de entregar valor e se tornar uma pessoa melhor, tá bom? Quanta coisa, né? Tem para desenrolar por aí. Esse então é o segundo vídeo, logo logo já vai aparecer o terceiro por aí. Fica ligado, entra lá no site, logo logo Criativos e Além vai estar ganhando um site só para ele. Mas enquanto isso, deixa teu e-mail lá cadastrado, que quem cadastrar o e-mail vai começar a receber alguns artigos com algumas ferramentas, algumas dicas exclusivas, e essa pessoa vai começar a ter acesso VIP, vai ter acesso primeiro que todo mundo dos vídeos que vão sair, tá bom? Até lá, pessoal! I'll be back.